Bora pra cima, bora então começar mais uma live. Quem for chegando já vai dando um oi aí no chat. Se não me conhece, sou Rafael Dalla, sou corretor de imóveis desde 2009, atuo no mercado imobiliário ainda. E hoje também ensino corretores a dominarem a fotografia imobiliária e passarei a vender imóveis todos os meses. Se tu tá chegando aqui, pô, Rafa, mas tu ensina a fazer fotografia imobiliária e tá fazendo uma live sobre documentação imobiliária, documentação dos imóveis. Uh, sim, essa live aqui não é só sobre fotografia. Muitas vezes a gente acaba dedicando uma semana, 2 semanas muito intensas ali, mais voltados à fotografia imobiliária, mas aqui eu trago eu costumo dizer que é o nosso treinamento semanal, né? É o nosso treinamento de equipe, onde a gente vai trocar ideia, a gente vai conversar. É literalmente uma troca mesmo aqui, onde vocês trazem as dúvidas de vocês e eu trago sempre algo que vai fazer tu vender pelo menos um imóvel por mês. Se tu tá chegando aqui também e não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal. É facinho e ajuda a me fazer entender que eu tô no caminho certo, que eu tô trazendo conteúdos que são relevantes verdadeiramente para o mercado imobiliário. E também já deixa o teu like, já tá o joinha aqui, eu vou dar o joinha no meu vídeo mesmo também para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para corretores de imóveis e distribuir ele também mais aqui dentro desse universo do YouTube. Belezinha? Bora para cima hoje. A live de hoje é documentos que eu analiso para vender um imóvel com segurança. Por que tu resolveu fazer essa live? Porque eu tô casualmente, quem acompanhou aí as lives anteriores, então consegui finalizar a negociação que eu estava fazendo, consegui aqui, não sei se nos outros lugares do Brasil existe, mas aqui a gente tem uma gíria que a gente diz, consegui a pau e corda. A pau e corda eu consegui fazer a negociação, já estamos em fase de contrato ali, e eu me dei conta que eu nunca tinha feito uma live sobre contratos. Nunca, contratos não, sobre documentação. Não é uma live sobre contratos. Eu ando pensando em fazer uma live sobre contratos, mas contratos eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade para fazer essa live. E querendo ou não, até a live de hoje mesmo, eu fico pensando às vezes se eu faço ou não faço uma live sobre documentação. Esse é um assunto que eu domino. Rafa, existem documentos que são necessários tirar em alguns casos que tu não vai falar? Sim. Como tudo dentro do mercado imobiliário são variáveis, né? Rafa, o imóvel é de herança. Talvez a gente tenha que tirar uma certidão negativa de testamentária. Beleza, eventualmente a gente pode tirar uma negativa testamentária para ver se tem testamentos ou não. Até nem sei se o nome é certidão negativa. E é justamente por isso que eu digo que precisa ter uma certa responsabilidade para trazer esse tipo de informação aqui, porque eu sou corretor de imóveis, eu não sou advogado, né? Eu não sou um estudante de direito, eu não sou um estudioso do direito a ponto de ter todas as soluções. Não, eu contrato advogado, o advogado, nosso advogado lá, ele está sempre auxiliando, mas eu resolvi trazer essa essa live aqui sobre documentação básica, essa documentação de um imóvel que está bem certinho, está tudo redondinho, que está acontecendo tudo certo ali na fase de negociação, eu não estou desconfiando de nada. Que documentação, Rafa, que tu tira 99% das vezes? Essa é a live que a gente vai fazer hoje, beleza? Porque o que que acontece? Existem alguns erros, coisas que me chamam a atenção às vezes no mercado imobiliário que eu não gosto, que eu não costumo fazer. Eu já vi dar problema, sabe? E eu gosto de ser muito responsável em todos os negócios que eu fecho. Por exemplo, aqui em Porto Alegre acontece, não é incomum, o corretor assinar um contrato sem retirar todas as negativas pessoais e do imóvel antes da assinatura. E na assinatura normalmente já tem ali uma parcela de entrada, onde o cliente comprador já fez uma entrada. E aí, quando saem as negativas, elas saem positivas, tem algum problema. E tu vai ter que resolver o problema depois. E aí, depois de um contrato assinado, os prazos estão correndo. E se o prazo vence, é contrato rescindido. Se é contrato rescindido, é multa contratual. Se não paga a multa contratual, é processo. Acontece. Então, graças a Deus, hoje eu não tenho nenhum processo, nunca tive nenhum processo, nenhum problema dentro do mercado imobiliário.
O único problema que eu tive, olha que doideira, né? Foi lá no meu primeiro mês como corretor. Foi bom porque eu já aprendi rápido. Meu primeiro mês como corretor, eu era estagiário ainda da imobiliária, fiz a captação de um imóvel, coloquei lá, o gerente negociou o imóvel, vendeu o imóvel sem retirar as negativas. E o imóvel, posteriormente, foi para leilão. Eu não sei muito bem da história, eu não me lembro muito bem da história, quem cuidou mais foi a parte do meu advogado, mas o imóvel estava indo para leilão, pelo que eu me lembro, pelo que eu sei, assim. E lá eu já aprendi, eu já entendi que aquilo que aquele gerente tinha feito não devia ser feito. E um ponto legal da gente pensar é a gente pensar sobre o nosso trabalho. O corretor, às vezes, ele tem essa necessidade de querer assinar tudo rápido, mas muitas vezes também os clientes precisam se sentir seguros do que estão fazendo. E quando dá problema, o cliente nunca vai culpar a documentação, ele vai culpar o corretor. A autoridade do corretor, ela vem junto com essa postura de retirar toda a documentação. Rafa, mas quanto tempo leva para tu retirar? Aqui em Porto Alegre, né? Falando de Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, eu sempre digo para o cliente, ó, a gente finalizou uma negociação, ele vai me passar alguns documentos ali, né? Que eu solicito para ele. Os que precisam atualizar, eu vou atualizar. Mas eu sempre digo, ó, são 3 dias para eu retirar toda a documentação e a gente finalizar o contrato. Então, aceitou a proposta, me passa a documentação, em 3 dias a gente finaliza o contrato e eu retiro todas as negativas e a gente está apto a assinar o contrato. É assim que normalmente eu trabalho aqui. Rafa, tu espera 3 dias para assinar o contrato? Sim, sim, eu espero. Rafa, tu já perdeu o negócio durante esses 3 dias? Não me lembro. Eu acho que eu prefiro a balança entre a ansiedade de assinar, ah, vamos botar ansiedade junto com insegurança de perder o negócio. Em relação à segurança de o negócio estar sendo bem feito e eu nunca ter um problema em relação a esse negócio, eu vou para a segurança. Para mim, o lado mais pesado é o da segurança. Eu não sei tu como corretor, mas eu te perguntaria, né? Hoje, tu saberia listar toda a documentação que a gente precisa? E eu vou listar agora, logo adiante, eu vou listar e eu vou disponibilizar também um documento, depois um link com um documento, onde tem toda a lista ali da documentação que eu tiro, que é basicamente um PDF que eu uso, que eu gosto de usar porque eu me sinto mais organizado com aquele documento, onde eu boto todos os dados do negócio ali naquele documento, sempre que eu preciso consultar, eu tenho tudo ali, e eu já sei quais negativas que eu tirei, o que falta tirar ainda, eu vou marcando dentro desse documento. Eu gosto de me manter organizado desse jeito. Mas se a gente fosse listar 5 documentos que garantem um fechamento seguro ali, que documentos que seriam? Né? Que a gente. Desde o mais básico até, pode ser por exemplo, um documento pessoal que eu sempre solicito. E é necessário, é o mínimo que a gente tem que ter, é uma cópia de identidade, da identidade, CPF, né? Para ter certeza que a pessoa é a pessoa, não é uma fraude, não é um estelionatário ali na nossa frente. Né? Aí o Marcos Witt, matrícula Marcos, aí ó, o Marcos é um grande corretor aqui de Porto Alegre, estava na reunião agora comigo, agora há pouco, do nosso time lá da igreja que a gente frequenta, Receita Federal, e eu disse para ele, eu disse, ó, hoje eu vou falar na live tudo que eu aprendi contigo, Marcos. Isso aí, Marcos. Ô, Marcos, para de procurar no Google, Marcos. Mas vamos lá, então. Vou trazer aqui os documentos os básicos, né, que a gente deve retirar para caso tu seja corretora e está startando no mercado, está começando no mercado, ou já tem uma certa experiência, mas ainda não se sente confortável. Essa lista de documentação aqui é a base para tu fazer um bom negócio. Bora lá então. Quando a gente está falando de documentação pessoal do proprietário, e eu vou ir me lembrando de algumas variações aqui, e essas variações a gente eu já vou comentando algumas nuances dessas variações, fechado? Então, primeira coisa, querendo ou não, identidade, cópia da identidade, manda cópia da identidade do proprietário, para a gente confirmar a titularidade do vendedor, porque eu vou puxar a matrícula do imóvel, que nem o Marcos falou, eu vou puxar a matrícula do imóvel e vou ver ali quem está assinando realmente é o dono desse imóvel. Sim, tá aqui, ó, a carteira de identidade dele. Segundo documento pessoal ali, especificamente pessoal do proprietário. Qual outro que a gente vai tirar?
Eu solicito a certidão de estado civil atualizada. Rafa, ele não tem atualizado para me mandar. Eu vou dar um jeito de ir até o cartório e vou solicitar. Hoje em dia, até online, a gente consegue solicitar, demora 1 ou 2 dias para chegar, mas a gente consegue solicitar online. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, depende de onde é o registro civil, onde ele nasceu, principalmente, ou onde ele casou. Rafa, para que isso? Para que a certidão de estado civil do comprador ou do proprietário? Eu solicito dos dois, né? Mas no caso do proprietário do imóvel, por quê? Por que essa certidão de estado civil? Porque a gente precisa ter certeza se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é divorciado. A gente precisa entender, através desse documento, se existe a necessidade de a gente colocar junto a assinatura do cônjuge dessa pessoa. Ali a gente vai começar a compreender isso. Junto com a matrícula e com esse documento a gente consegue ver, ó, o cônjuge precisa assinar ou não. Quando que o cônjuge é necessário assinar e quando não? Verdadeiramente, eu vou te dizer. Hoje, inclusive, eu respondi essa pergunta para o cliente que é proprietário do imóvel, tá? Que a gente está vendendo. Eu gosto sempre, seja no caso dele lá, é uma separação total de bens. A gente vai ter que solicitar uma. A gente vai solicitar um pacto antinupcial, né? Para a gente saber se realmente o que foi pactuado entre os dois ali, se o imóvel não é dele, não é dos dois, ou é só de um, ou é só de outro. Mas mesmo assim, se possível e sempre que possível, eu peço para os dois assinarem. Digamos que o imóvel seja do marido, eu peço para a esposa dar anuência nesse contrato. O que significa isso, Rafa? Ela entra como interveniente anuente. Ela está dando ciência que o marido era proprietário desse imóvel e que ele vendeu esse imóvel e está ali listado como ah, proprietário com separação total de bens em relação a ela. Por quê? Porque digamos que tudo deu errado na vida, algo deu errado ali na vida deles e infelizmente eles não são mais tão unidos como eram antes. Ela pode um dia querer alegar que foi enganada, que de algum jeito, Rafa, mas ela não vai ganhar porque tinha separação total de bens. Mas vai até explicar que focinho de porco não é tomada, demora, vai incomodar o cliente comprador, sabe? Então eu gosto de deixar tudo muito resguardado já desde o início. Ó, não, tá aqui o contrato de compra e venda, ela deu anuência, ela sabia da venda desse imóvel, estava aqui que eles tinham a separação total de bens, inclusive tem aqui anexado a cópia do pacto antinupcial, tá tudo certo. Fechou, tudo certo. Tudo, tudo bem certinho como manda o figurino. Ela assinou junto e ela sabia disso, não foi enganada. Por isso que eu gosto de ter a certidão de estado civil atualizada e colocar também a esposa ali ou o marido como anuentes dessa transação imobiliária. Fechado. Próximo documento pessoal. Certidão negativa de débitos com a Receita Estadual. A gente está sempre muito habituado a ver a certidão negativa de débitos da Receita Federal, mas a Receita Estadual, a gente, às vezes, nem sempre é tão óbvio assim. Então, débitos com a Receita Federal, com a Receita Estadual, para que a gente consiga saber se ele não tem nenhuma pendência fiscal com o Estado, eventualmente até multa, IPVA, isso tudo pode travar essa certidão negativa. Beleza? Então a gente vai lá e solicita essa certidão negativa. Outra certidão negativa para do proprietário, né, do vendedor do imóvel ali, da pessoa física vendedora. Certidão conjunta negativa de débitos de tributos federais, dívida ativa da União, para a gente saber que não existem pendências de tributos federais. Daqui a pouco faltou pagar algum imposto ou deu algum problema no imposto de renda. Muitas vezes essa certidão trava, várias vezes essa certidão trava por falta de uma atualização cadastral só junto à Receita Federal em relação a endereço, esse tipo de coisa. Acontece. Mas a gente vai lá solicitar. Se travou, a gente vai pedir para ele entrar em contato com a Receita Federal para a gente entender. Caso, Rafa, acontece de às vezes eu puxar e tá ali uma certidão positiva com efeito de negativa. Ela tem um efeito de certidão negativa.
provavelmente algum parcelamento, alguma coisa que ele tem, ela é uma certidão negativa, ela é positiva com efeito de negativa, porque ele está em dia com a Receita Federal, a Receita Estadual, até às vezes com a Secretaria da Fazenda, né, da negativa de débitos do município, de débitos municipais. Então, certidão de Estado Civil, negativa de débitos estaduais, negativa de débitos federais, ali, de tributos federais, dívida ativa da União, certidão negativa de débitos municipais, ISSQN, junto à prefeitura. A maioria dessas certidões a gente tira online, tá? Essas federais e estaduais, pelo menos aqui em Porto Alegre, tudo online. A gente consegue solicitar online. A da prefeitura aqui em Porto Alegre também. Eventualmente, talvez não dê. Telefona para a prefeitura, vê com a Secretaria da Fazenda como que faz para tirar a certidão negativa de débitos municipais do vendedor. ISSQN a gente tem aqui, eventualmente pode ser algum imposto, alguma coisa. Fechado? Próxima, certidão negativa de ações cíveis, criminais e fiscais da Justiça Federal. Evita ali o envolvimento em processos que possam recair sobre o imóvel. Depois, próxima certidão, certidão negativa de ações cíveis, criminais e orfanológicas da Justiça Estadual. Esses nomes, tu joga no Google ali, com o CPF ali, com os dados da pessoa, tu consegue retirar esses documentos. Ali a gente consegue saber, nessa de certidão de ações cíveis, criminais e orfanológicas, a gente consegue ver se tem alguma disputa judicial, se daqui a pouco essa pessoa está envolvida em algum tipo de inventário, se tem algum processo que tem algum bloqueio em andamento, daqui a pouco pode vir a recair sobre o imóvel, algum tipo de gravame sobre o imóvel. Ali a gente já consegue visualizar isso. Deixa eu botar minha térmica aqui do lado. Outra próxima certidão. Certidão negativa, e essa é muito importante. Essa daqui, ó. A Receita Federal é muito importante. E a negativa de débitos trabalhistas é muito, muito importante também. Porque essas duas certidões. Rafa, tu tá falando asneira. Pode ser que eu fale asneira, mas do que eu sei. E é por isso que eu pago um advogado. Porque daí ele me daria certeza do que eu tô falando. Mas pelo que eu sei, tá? Eu tenho um conhecimento básico ali de direito imobiliário. Essas duas situações aqui, dívida ativa e débitos trabalhistas, dependendo do juiz que tu pega, alguma coisa assim, pode acontecer do cliente ter feito a venda, o imóvel já estar escriturado no nome de outra pessoa e ainda assim o imóvel ser arrolado nesse processo, em um processo trabalhista para garantir algum tipo de dívida. Porque eu não sei o nome jurídico que se diz, mas é como se ele quisesse se desfazer de patrimônio para não pagar as dívidas trabalhistas, por exemplo, que ele tem. Então é muito, mas muito importante. Rafa, tem como mandar a lista de documentos? Sim. No final da live aqui eu vou postar um link aqui com um documento com toda essa lista ali. Depois eu vou espelhar a tela aqui com vocês para vocês verem. Próxima negativa. Certidão dos 3 tabelionatos de protesto. Aqui no Rio Grande do Sul, os tabelionatos de protesto, deixa eu ver se é a nível nacional. Aqui, ó. Deixa eu ver, protesto RS. Não, cartório de protestos do Rio Grande do Sul. Hoje a gente já consegue ter uma prévia disso através do site ali. Cartório, no caso aqui é protesto RS. Tá? Eu não sei se existe algum serviço nacional disso. Daqui a pouco tem. Mas para a gente saber se tem alguma dívida protestada, o que é que. Primeiro tabelionato de protesto de títulos. Eu não sei aqui se. Aqui a gente consegue ver online uma prévia, se existe alguma dívida sendo protestada. Que dívida é essa? Tu também consegue olhar ali com o CPF da pessoa. Muito grande ou não, né? Muito grande ou não, onde daqui a pouco é uma dívida muito pesada e a gente vai ter que ver quais são as garantias dessa dívida aí. Mas basicamente é isso. De documentações pessoais são essas aqui. Vou listar de novo aqui para vocês. Cópia da identidade, certidão de estado civil, certidão negativa de débitos com a Receita Federal, com a Receita Estadual, desculpa, certidão negativa de ações cíveis, criminais e fiscais da Justiça Federal,
certidão negativa de ações cíveis, criminais e orfanológicas da Justiça Estadual, certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União, a da Receita Federal, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa de débitos municipais, a ISSQN, certidão negativa dos 3 tabelionatos de protestos. Aqui em Porto Alegre são 3. De repente, na tua cidade pode ser mais ou pode ser menos. Beleza? E do imóvel, Rafa? Quais são as documentações do imóvel que a gente precisa ver para ter certeza de que ele não vai dar problema? Marcos Witt, quando tem uma dívida posterior à venda do imóvel, o promitente vendedor é responsabilizado pelo risco de evicção, tendo que ressarcir o comprador caso recaia sobre o imóvel que foi negociado. Show de bola. Mas caso a dívida seja anterior, não, né, Marcos? Ali é dívida posterior, mas caso ele já tenha dívidas trabalhistas antes ali, não, né? Aí é mais complexo, né? Exato, é isso aí. Por isso que a gente tem que ver se no ato ele tem alguma dívida ou não. Bora lá então. Certidão do imóvel. Aqui a gente vai saber se o imóvel está limpo e quem é o verdadeiro dono desse imóvel. Primeira, certidão negativa de condomínio. Condomínio, se é um imóvel em condomínio, a gente tem que saber, garantir que o imóvel está sem pendência condominial. Rafa, se o imóvel tiver com alguma pendência condominial, vamos voltar um pouco antes ali. Se o proprietário tem algum processo que complica um pouco da venda ali, tá tudo certo. Vou te orientar a falar com o teu advogado. Digamos que ele tem algum débito trabalhista. A gente vai solicitar uma certidão narratória do processo, a gente vai entender qual é o tamanho da dívida trabalhista, quais são os imóveis, o que está como garantia dessa dívida. Caso o imóvel esteja como garantia dessa dívida ou não exista nenhuma garantia dessa dívida, e o cliente, o proprietário, tenha outros imóveis, a gente vai solicitar, por exemplo, se o imóvel está como garantia, a gente solicita uma substituição de garantia. A gente pega outro imóvel, coloca no lugar como garantia daquela dívida, pega esse imóvel e tira dessa garantia e faz o negócio. Tudo certo? Dá para fazer. Por quê? Porque ele tem um bem que ele pode colocar ali, bloquear esse bem ali nesse processo como garantia dessa dívida. Tá tudo certo. Nada de errado. Beleza? Então são ferramentas jurídicas que podem ser utilizadas para fechar o negócio, mesmo que o proprietário tenha algum tipo de dívida. Certidão negativa de condomínio. Meu Deus, Rafa, não posso vender porque tem uma dívida de condomínio. Não. A gente entra em contato com a imobiliária que administra, a gente pega o extrato dessa dívida, a gente descobre quanto que é o total dessa dívida, a gente faz no ato, ali na entrada no Pix de entrada da assinatura do contrato, ali quando ele der a entrada no valor do imóvel, essa entrada já quita, a gente faz um Pix direto para a administradora do condomínio para quitar o valor do condomínio, né? E a diferença a gente deposita para o proprietário. Tudo certo? Dá para fazer. Assim também como o IPTU. A próxima certidão negativa é a negativa de IPTU. Dá para fazer. Se tem uma dívida de IPTU, a gente quita uma parte da dívida, desconta não. Essa quitação entra como parte do pagamento do valor do imóvel e a gente fecha esse negócio. Nada de errado também. Dá para vender imóveis com dívidas, não tem problema. De um jeito seguro, simples, facinho de fazer. Em relação a casas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, o DEMAI, que é o Departamento de Água e Esgoto aqui nosso, sempre é bom a gente pegar, porque há uma discussão ali, né? Hoje em dia, teoricamente, ficaria vinculado às dívidas ao CPF, mas ainda não é bem assim. Tu precisa fazer um processo dentro do DEMAI, porque algumas dívidas ficam vinculadas ao ramal do imóvel, aquele imóvel em si. Então, pegar uma negativa ali, uma certidão de débitos da companhia de água e esgoto, dependendo da cidade, de como é tratado isso, caso seja uma casa, né? Uma casa, não um condomínio, mas uma casa, é válido. Fechado? Depois da negativa de IPTU, para a gente ter certeza que não tem nenhuma. E aqui é o documento mais importante de todos. Esse documento aqui é o mais importante de todos, é o raio-x do imóvel.
Aqui a gente vai saber se esse imóvel está com algum problema ou não. Uma matrícula atualizada com certidão de ônus e rei persecutória. É o documento mais importante de todos ali. O proprietário de verdade do imóvel é o proprietário que está escrito na matrícula. Não é a pessoa que tem uma procuração, não é alguém que tem um contrato, só um contrato de compra e venda. Não. O proprietário, juridicamente falando, é aquele que está na matrícula do imóvel. E por que eu estou falando tudo isso? Porque caso tu vá retirar todas as certidões negativas, tu precisa tirar do proprietário que está registrado na matrícula do imóvel. Não é do procurador. Eu, por segurança, retiro dos dois. Eu tiro do procurador e do proprietário. Mas o procurador é o que é o mais tranquilo. Não seria um grande problema, né? Teoricamente. Mas sempre, se surgir alguma coisa, o advogado tem que dar uma olhada, né? O teu jurídico vai ter que dar uma olhada. Mas o verdadeiro proprietário é quem está na matrícula. E ali, a certidão negativa, o que é? O registrador, né? O registrador lá responsável por aquele cartório de registro de imóveis ali, ele vai olhar a matrícula, vai analisar e ele vai dar uma certidão, ele vai assinar dizendo, ó, este imóvel está livre e desembaraçado de quaisquer ônus, de quaisquer processo, não tem nenhum processo gravado nessa matrícula, não tem nada. Ali a gente vai saber se tem penhora, se tem alguma hipoteca nesse imóvel, se tem algum financiamento que ainda não foi quitado ou retirado ali da matrícula, levantado da matrícula, se existe algum tipo de restrição para venda. Vou dar um exemplo. Pô, tu fez um contrato e tu não cumpriu esse contrato comigo. Um contrato de compra e venda. E aí eu acabei e tu não transferiu o imóvel para mim, ou tu tentou me dar um golpe e não transferiu o imóvel pro meu nome, eu vou lá e eu posso e de repente tu é um estelionatário e tenta vender o imóvel mais de uma vez. Eu posso ir lá com o meu contrato de compra e venda e gravar ele na matrícula e colocar ele lá na matrícula. Eu não vou ser o dono do imóvel ainda, mas vai ter uma notícia lá na matrícula dizendo que, ó, existe um contrato de compra e venda neste imóvel aqui. Logo, vai sair nessa certidão de ônus e rei persecutória, ela vai vir uma positiva ali, dizendo que existe algum tipo de restrição de venda. Existe algo aqui que não está limpo, liso. Esse documento é o principal de todos. Esse é o principal de todos ali. O corretor que acaba pedindo esses documentos, ele mostra que entende do jogo ali, do mercado imobiliário. Beleza? O cliente começa a confiar. Rafa, o que tu faz com esses documentos? Esses documentos, todos eu mando cópia para o comprador do imóvel. Link para poder tirar matrícula atualizada de qualquer lugar do Brasil. Existe o cartório online ali, né, Marcos? Registro de Imóveis do Brasil, ó. www.registro de imóveis do Brasil. Aqui a gente consegue puxar matrícula online, ó, certidões, tudo aqui a gente consegue puxar. Tudo nesse site aqui, ó. Mapa do Registro de Imóveis do Brasil, ó. Matrícula online, portal de assinatura, certidões, ó, certidão de matrícula do imóvel com validade jurídica. Aqui tu consegue retirar aqui a matrícula atualizada com certidão de ônus e reiper. Ó, consulta de indisponibilidade de bens. Aqui nesse site aqui tu consegue todo a documentação que tu precisa sobre o imóvel em relação a matrículas, beleza? E Rafa, qual é o documento que tu usa hoje? Opa, peraí. Gemini. Esse aqui, ó. Esse aqui é o documento que eu uso para ter o controle dos negócios que eu faço. Precisa de tanta informação assim? Depende. Eu gosto de ser organizado, tá? Aqui eu acabo botando, comecei um negócio, startei uma negociação e eu vou ir já para os finalmente. Aqui eu boto o código, endereço do imóvel, aqui eu coloco, e eu monto uma pasta desse imóvel e coloco esse documento aqui dentro, tá? Antigamente eu imprimia isso. Aqui eu boto a proposta, quanto que foi a proposta, se a gente está recolhendo a documentação, a elaboração do contrato, como é que anda, se está em andamento, se não está, contrato de compra e venda, se já foi assinado ou não, né?
e financiamento ou escritura, qual é a data para a gente agendar. Aqui eu coloco todos os dados do proprietário, porque quando eu preciso retirar alguma outra negativa, alguma coisa, eu só acesso esse documento aqui e eu tenho todas as informações. Esteja eu no tabelionato, esteja eu no registro de imóveis, esteja eu online em algum site, eu tenho tudo aqui. E aqui embaixo, aqui eu boto o número da inscrição do imóvel para eu saber também para retirar a negativa do IPTU no site da prefeitura. E deixa eu até fazer uma coisa aqui. Cadê aqui? Aqui. E agora foi. E aqui, ó, aqui no final, eu tenho todos, tá até faltando um i aqui, ó. Mas eu tenho toda a documentação que eu preciso tirar. A lista de toda a documentação, tanto do proprietário quanto do cônjuge. E aí, cada documentação que eu retiro, eu vou dando um ok aqui no, ó, tô com a cópia da identidade do proprietário e do cônjuge. Eu dou ok aqui. Certidão de estado civil, dou ok aqui. Certidão conjunta negativa de relativo. Rafa, como é que tu faz? Ó, eu pego isso daqui também, ó, copio, venho aqui e colo no Google. E aí aqui, ó, já tem o link da fazenda aqui, ó. Opa, esse daqui é o errado. Certidão negativa, regularidade fiscal, CND. E aí eu venho aqui e vou retirar todas as documentações conforme eu vou jogando aqui no, ó, emitir certidão de regularidade, fiscal de obra, liberar a emissão de certidão. Eu vou copiando e vou jogando no Google e vou pegando. Antigamente era esse link aqui. Não tá. Porque agora é o novo portal ali da, ó, é esse portal novo aqui. E aí a gente consegue retirar as negativas por aqui. Fechado, gente? Então, basicamente é isso. É pegar esse documento aqui, a gente abre ele, vai copiando e vai jogando, ó. Copiar Receita Estadual do RS. Ó, Cefaz, certidão negativa estadual, Cefaz, ó. Aí tem aqui, ó, CPF ou CNPJ. Aí eu vou digitar ali o CPF do cliente ou o CNPJ e vou gerar. Rafa, esse documento aqui, tu vai disponibilizar para nós? Sim, pode disponibilizar. É o que eu uso, é o meu gabarito. Por ele aqui eu vou copiando, colando e vou dando ok ali em todas as negativas que eu preciso tirar. Algumas negativas aqui vão ser diferentes para ti. Por exemplo, negativa tabelionato de protestos. Tu vai ter que conferir aí como que faz para tirar. Negativa de IPTU. Normalmente no site da prefeitura a gente consegue. E assim sucessivamente. Tu vai ter que adaptar para a realidade do teu município, de onde tu tá fazendo o contrato, fazendo essa venda. Beleza? Eu vou colar agora já aí, compartilhar, aqui ó, copiar o link. Eu vou colar já agora aqui ó, colei antes de clicar, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Depois tu clique, depois tu vai lá ver. Esse documento ele vai ficar disponível. Eu vou deixar o link público aí. Se tu estiver assistindo na gravação aí, vai estar o link aqui também. Eu vou depois deixar ele nos comentários fixados aqui. Então, vou deixar disponível isso para vocês. São os processos de venda que eu uso, como eu gosto de me organizar aqui nas vendas. Se tem alguma dúvida, a hora é agora de tu mandar aqui para tirar essa dúvida aí. Se quiser compartilhar, já depois compartilha quando acabar essa live aqui, compartilha com algum colega, algum corretor, algum gerente, alguém que vale a pena, dono de imobiliário daqui a pouco que não tem esse processo aqui, não tem um documento como esse, pegar de referência para transformar para ti também esse documento. Eu gosto de me manter organizado, dá um pouquinho mais de trabalho colocar tudo aqui, colocar todos os dados aqui nesse documento, tá. Mas eu gosto porque eu fico organizado. Toda vez que eu preciso buscar algum dado referente a esse contrato, eu abro só um documento e já tenho tudo em um lugar só. Espero que eu tenha contribuído contigo nessa live aqui também, live técnica, normalmente um pouco talvez mais chatinha, menos dinâmica, mas eu acho que é um conteúdo que é válido a gente trazer também para o mercado imobiliário. Eu vejo que tem muito corretor que está começando, que acaba assistindo as lives aqui, que está começando agora, é muito inseguro em relação à documentação. Isso aqui te capacita também para analisar se a imobiliária que tu está trabalhando hoje está retirando toda a documentação que é necessária, sabe? Está retirando, mas
Isso daqui talvez não precise, mas ó, documentações que são imprescindíveis. Débitos trabalhistas, Receita Federal, Receita Estadual, Municipal. Ah, negativa a matrícula com certidão de ônus e repersecutória. Esse é o básico, o básico. Esse combo é o mínimo dos mínimos que a gente precisa tirar. Beleza, gente? Espero verdadeiramente que eu tenha contribuído contigo essa noite. Obrigado pela audiência, Marcos. Foi um grande prazer te ter aí nessa audiência. Ah, caso tenha alguma sugestão de assunto para trazer para alguma live, manda aqui também nos comentários. Se tu estiver assistindo a gravação, me manda. Se quiser mandar no direct lá no Instagram também pode mandar. Foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez essa noite. Segunda-feira que vem temos mais uma live, 8 horas da noite, e a gente se encontra aqui para próxima live, para mais uma live aí, para a gente poder trocar essa ideia, conversar e evoluir dentro do mercado imobiliário. Fechado, gente? Que o final de semana de vocês seja repleto de visitas. Eu já tenho uma que eu tô aguardando só o proprietário me dar o ok ali, se Deus quiser, mais uma visitinha pra gente fechar já mais um contratinho do mais um contratinho de venda para esse mês aí. Fechado? Um forte abraço para todo mundo. Ótimos negócios, que o final de semana só venha proposta em cima de proposta. Um abração e até segunda-feira.